com cada um de nós. E que a Tua palavra, Senhor, flui em nossos corações. Aleluia. Seja conosco, Deus. Seja com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, amém, irmãos? Aleluia. Tema da mensagem: o coração moldado por Deus. Ok? Glória a Jesus. Deus é fiel. Irmãos, capítulo 5 de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós percebemos aqui os feitos de Jesus. Começa com a pesca maravilhosa. Isso mesmo, a pesca maravilhosa dos discípulos. E a gente vê que o Senhor Jesus, Ele vai começar com o seu ministério com muitos sinais e maravilhas. Algo novo para aquela geração, algo novo para aquelas pessoas ali presentes. O Senhor Jesus, Ele vem fazendo os milagres, mas vai chegar certo momento, Ele vai ser questionado sobre o jejum. As pessoas ali, elas estão acostumadas com a formalidade e a tradição. Não que Jesus veio acabar com a tradição, nem isso. Porque a própria tradição dos judeus apontava para Cristo. Só que nós vamos perceber que a forma qual eles estavam vivendo enrijeceu tanto o coração que não estava sendo possível moldar aquelas vidas. O perigo nosso é nos apegar com as formas. O perigo nosso é acostumar com os ritos. E às vezes nós não damos lugar para aquilo que o Senhor quer fazer de novo em nossas vidas. Aqueles homens ali se encontravam. E no versículo 33 de Lucas, eles disseram sobre o jejum. Eles vão fazer uma comparação sobre os discípulos de João para com os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de João estão jejuando e os discípulos de Jesus não. E Jesus tem uma resposta para eles, dizendo assim: enquanto o noivo estiver com eles, não é necessário. Mas quando o noivo for retirado, assim será o tempo deles. Jesus, ele começa a trazer uma nova prática. Jesus, ele vem trazendo algo novo, mostrando para eles que aquela formalidade só servia para comparação. Só servia para comparação. Aí quando nós, queridos, começamos a fazer as comparações, nós começamos a tropeçar no ensinamento de Paulo. Quando ele diz: alguns foram chamados para apóstolo, mestre, ele faz a divisão dos ministérios, ele também faz a divisão dos dons espirituais, dos ministérios para o trabalho do Senhor aqui na terra. Porque quando nós estamos enrijecidos em formalidades, talvez algo que o Senhor quer trabalhar em nós não conseguimos viver. Então Jesus, ele começa a ensinar e trazer uma nova prática. Ele está dizendo: não, eu estou com eles, eu estou jejuando, eu estou presente, não precisa. Não que Jesus está anulando o arrependimento, não que Jesus está dizendo que eles não são pecadores mais, nem isso. Jesus está dizendo: está chegando o reino dos céus, está chegando algo novo, o qual a própria Escritura apontava. Só que esses homens estavam tão enrijecidos, bispo, tão enrijecidos na formalidade, que eles mesmos zelavam pela Escritura, zelavam pela verdade que apontava para Cristo. E quando eles sentaram perto do noivo, eles não conseguiram ver, porque o seu coração estava moldado às velhas práticas, aos velhos ritos. Porque Jesus está sendo questionado pelos fariseus, alguém religioso. Por isso que Jesus, ele começa, e a parte que eu quero falar para os irmãos é exatamente quando Jesus fala que ninguém coloca vinho novo em outro velho. Jesus, ele fala a linguagem que eles entendem. Ainda que aqueles homens todos conhecessem aliança, conhecessem acerca de quem viria, Jesus pega um exemplo prático e atual no tempo deles.
Pastor, o que é o odre? O odre é uma sacola, uma bolsa, que ela é feita de pele de cabra ou de qualquer animal, e é costurado de forma rígida, fechada, e ali eles colocam o vinho, e aquele vinho para ele fermentar, para ele passar pelo processo, e quando ele passa pelo processo, ele tende a aumentar, a ferver, e aqueles odres também, ele começa a ser maleável, a se moldar ao vinho que ali se encontra. Só que quando o odre ele vai ficando velho, a pele do animal fica muito velha, rígida, e já acostumou com aqueles vinhos, e quando se deita um vinho novo, ele não suporta o processo da fermentação, ele não suporta o mover daquele vinho ali dentro, e ele vem a se arrebentar, e perder todo o vinho. Aí Jesus, continuando, ele diz que tem que deitar vinho novo, em odre novos, para que quando houver a fermentação, o processo, ambos irão se conservar, e não haverá uma perca. Pastor, o que é isso? Tem corações que eles estão tão rígidos, porque se tornaram, aleluia, odres mais velhos, o qual já receberam vinhos da verdade, que hoje não consegue receber o vinho novo de Deus. Eu não falo na atualidade, eu falo no tempo de Jesus, quando ele está estabelecendo o reino do Senhor, quando ele está dizendo que está chegando o reino do meu Pai, quando ele está falando que ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, aleluia. Então ele está dizendo que a formalidade, aleluia, ainda que aqueles homens guardassem a aliança, ainda que eles tivessem a linguagem como judeus, porque Jesus, ele não está anulando o Antigo Testamento, não, nem isso que ele está fazendo, muito pelo contrário, ele é judeu, os apóstolos são judeus, não, ele está dizendo que o reino está sendo estabelecido dentro daquilo que o Antigo Testamento apontava, mas aqueles homens estavam tão rígidos, os seus corações foram moldados, estavam tão rígidos, que eles não estavam conseguindo contemplar o noivo. Aleluia, antes de nós nos apegarmos à formalidade, antes de nós, aleluia, andarmos nos ritos da igreja, nós precisamos ter o vinho de Deus no nosso coração. Nós precisamos, aleluia, ter vida com o Senhor. Nós não podemos andar um defunto, mas que conhece a formalidade. Nós não podemos andar uma pessoa, bispo, que conhece o caminho da igreja, que conhece o versículo bíblico, que conhece, coloca um terno, coloca uma roupa. Não é somente isso, aleluia, isso todo mundo vai ver, mas o importante é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque se nós estivermos muito rígidos, a oportunidade passa perto de nós, a misericórdia ela passa perto de nós, e nós não alcançamos, porque estamos nos ritos antigos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, a Bíblia diz, para não remover os marcos antigos, querido, é irremovível, porque isso tem a ver com a eternidade, mas Jesus continua sendo o mesmo, ele veio para quê, aleluia, para salvar a humanidade, aquele que crer, ele morreu naquela cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu me apego a rito, aí eu me apego a estilo de congregação, aí eu me apego a estilo de pessoa, aí eu pego o ministério da justiça que não existe. Tem um ministério da justiça na terra, mas Jesus não deu o ministério da justiça, e a gente fica falando isso é de Deus, isso aqui não é de Deus, e você não se torna de Deus. Estamos preocupados com fora, mas estamos esquecendo com dentro, aleluia, é uma nova moda. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém começar a pegar as formalidades, as multiformes de Deus, e começar a dizer, eu aprendi assim, isso aqui está errado, eu aprendi assim, isso aqui está certo, eu aprendi assim, isso aqui está errado. Eu quero saber o que está certo dentro de você. Você consegue perdoar quem te feriu? Aleluia, você consegue, louvado seja o nome do Senhor, orar para os seus inimigos? Aleluia, esse sim, louvado seja o nome do Senhor, que mexe dentro de nós. Aleluia, Paulo vai ensinar para nós sobre a batalha entre a carne e o espírito. Quando ele fala o corpo, ele fala o humano ele sofre quando ele se opõe ao espírito, mas Deus fala ao espírito para que nós venhamos andar em espírito.
Se nós não mudarmos, nós abrimos nosso coração para que ele transborde em nós, porque estamos preocupados. Os ritos, as tradições, elas servem para zelar pela verdade, zelar por Cristo. Não é uma crítica, não é um apontamento. Só que acima dos ritos, acima das formalidades, acima dos ministérios, se encontra um que é poderoso, o ministério da consolação, o ministério de Cristo, aleluia, que nos uniu novamente, porque havia uma separação. Isaías diz que as iniquidades separavam a humanidade de Deus, mas Cristo veio como ponte e uniu, aleluia. Ele aplacou a inimizade que foi criada com Deus, querido, e todo aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo, está na Bíblia. Aleluia. O combate de Cristo não é para acabar com os fariseus, com a religião. O combate de Cristo não é, aleluia, confrontar de forma a disputar. Não, Jesus está dizendo, é chegado o reino dos céus. Aqueles homens zelaram pela verdade. Isaías falou sobre o menino. Isaías é um messiânico que falou mais de Cristo. O Salmo de Davi fala de Cristo. Ezequiel aponta para Cristo. Isaías aponta para Cristo. Os menores profetas apontam para Cristo. E quando Cristo chegou, não conseguiram enxergar, porque estavam rígidos. Os odres que ali se encontravam servia para o vinho antigo. Qual que era o vinho antigo? Ele virá. Qual que é o vinho antigo? Ele virá. Agora o vinho novo, ele veio. Ele está aqui, aleluia. Santo é o nome do Senhor, pastor. E agora? Existe mais um pouquinho do vinho novo. Qual? Aleluia. Almas precisam ser socorridas e ser alcançadas por Cristo. Aleluia. Tem gente mandando pessoas fora da igreja por causa de formalidade. Aleluia. Por causa de rito. Deixa vir como está e o evangelho transformar essa pessoa. Aleluia. A formalidade é a última coisa a se ensinar. O que se ensina é boas práticas contigo mesmo. Porque tudo aquilo que eu aprender com a Bíblia, com Jesus, e sendo imitador dele, eu serei o meu freio. Pastor, como você será o seu freio? Eu digo assim, eu estou indo pelo caminho de novo, o qual eu não queria ir. Mas a Bíblia diz que Deus me deu uma nova vida. Se Ele me deu uma nova vida, é uma nova direção. E se é uma nova direção, eu sou capaz de decidir pelo não. E se eu sou capaz de decidir pelo não, Jesus se encarrega de me sustentar. Aleluia. Ser crente é a melhor coisa que tem. Falo isso todos os dias. Todos os dias. E não é hipocrisia. Porque ser crente eu posso ser o que eu sou mesmo. Porque Jesus sabe quem eu sou por dentro. Jesus sabe das minhas fraquezas. Jesus sabe das suas fraquezas. Jesus sabe que você não consegue alcançar certas coisas. Jesus conhece todas as coisas. Pastor, ele está se preocupando com isso? Não, ele só quer que você seja abundante nele. E todo aquele que é abundante em Deus não dá lugar para outra coisa. Aleluia. Era para nós estarmos aqui, querido, festejando. Era para estar cheio do poder de Deus. Almas se derramando aqui na frente, lágrimas sendo inundadas na frente desse altar. Era para estar assim, não. Mas não acontece porque, pastor, há uma nuvem de tristeza que me envolve todo dia e faz eu esquecer que eu fui comprado na cruz do Calvário. Há uma nuvem que entra na minha casa me mostrando que há trevas lá, aleluia. Porque o marido não se converte, a mulher não se converte, o filho não se converte, e eu esqueço que eu sou crente. Mas eu posso ir para a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você: ainda que a figueira não floresça, aleluia, esperarei no Senhor da minha salvação. Aleluia.
A Bíblia ela te dá uma garantia. Qual é a garantia? Se você for fiel a Deus, se você obedecer ao Senhor, é obedecer a palavra. Quem obedece a palavra não tropeça em ritos. Aleluia, não tropeça em palavras de homens. Aleluia. Eu só quero Cristo. Ficar firme com Jesus. Ser crente é o máximo. Aleluia. Parece que o adversário ele vai triunfando. A maior garantia, aleluia, que nós temos é estar firme com Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha casa, na sua casa. Você só precisa crer e esperar no Senhor. Continuar obedecendo a Deus até o final. Quem Ele tiver de resgatar, Ele vai resgatar. Mas o importante é a sua alma estar firme. Eu não sei o que será dos meus filhos no futuro. Eu espero que seja algo glorioso. Mas a gente não sabe do dia de amanhã. Então segura na mão de Deus hoje. Segura na mão do Senhor hoje. As suas decisões são hoje. Aleluia. As consequências são amanhã, mas as decisões são hoje. Pastor, como assim? A Bíblia diz que o homem mais sábio, aleluia, pediu a Deus, que é Salomão. Nós falamos sobre ele, o rei Salomão, o terceiro rei de Israel. Imagina você perder aos poucos aquilo que ninguém teve na terra, que o Senhor te deu, e aos pouquinhos vai esvairindo, e você está ali só com dom, só com a sabedoria, mas a palavra de Deus está indo embora, porque você já está mudando, o seu comportamento está mudando, o seu caráter está mudando, e você está perdendo aquilo que Deus te deu e você não está vendo. Aquilo vai vazando pelas mãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O crente precisa entender nessa terra que depois que aqueles homens aceitaram Cristo, eles nunca foram o mesmo. Por isso que eu falo, ser crente é um barato, é só você buscar. Hoje é quarta-feira, dia dos dons espirituais. É lógico que Deus escolhe quem Ele entrega, mas Paulo diz para nós buscarmos os melhores dons. Paulo também vai dizer que todos os dons vão cessar, menos o dom do amor. Aleluia, a gente vai percebendo, querido. Por que eu falo que ser crente é maravilhoso? Porque você já sabe do futuro, o que vai acontecer. Você já está vendo sinais na terra, aleluia. E a Bíblia já te alerta há muito tempo aquilo que a Globo ou qualquer lugar está escondendo de você, para que você não entenda que o Senhor está tocando nos quatro cantos da terra para despertar o povo. Para o ímpio pode ser fenômeno da natureza, para nós é poder de Deus. É poder do eterno. Se há um Deus no céu que fez os céus e a terra, aleluia, Jesus, Ele foi cirúrgico em dizer isso. Os judeus colocavam o odre pendurado assim no telhado, para ele secar, aleluia, e depois colocavam o vinho para passar pelo processo. Aleluia, quando um judeu arriscava pegar um vinho novo e não trocar o odre, quando ele estava lá, bispo, pendurado lá, de repente o processo começa de fermentação. O que o vinho precisa? De espaço. O vinho precisa de espaço. Quando o vinho começa a mexer, porque Jesus ele precisa de espaço na sua vida. Quando ele começa a mexer, louvado seja o nome do Senhor, se movimentar, aquele vinho, aquele odre que está rígido, rígido no seu jeito, rígido na sua forma, rígido, até aqui tá bom, não vou mudar mais. Rígido em tudo, aleluia, não quer mudar mais. Aquele odre, o que acontece? Ele arrebenta, aleluia. Aí aquele odre já era, e também já era o vinho novo. Quando eu falo de vinho novo no contexto de hoje é tranquilo, as pessoas compram. Mas estou falando de vinho novo que vale uma fortuna nesse tempo, é difícil de você conseguir, é difícil de preparar, é tudo manual, agrícola. Então Jesus está falando de algo glorioso. Vinho significa alegria, vinho significa vida nova, viragem
Virada de página, virada de chave. Quando você aceita Jesus, aceitou Jesus, Jesus virou a página da tua vida. Era um endividado, até a sua alma não era sua. Aleluia, pelo menos quando aceitou Jesus, as dívidas de César continuam na terra, mas a sua alma não, foi comprada, já era. Aleluia, a sua alma tem dono, e esse dono é zeloso por ti. Será que tem coisa que não chegou na tua mão porque Deus não quer te perder? Será que tem coisa, aleluia, que você não vai saber lidar como Salomão? Será que tem coisa, aleluia, que vai desviar você do propósito? Talvez eu e você criamos assim: ah, se fulano tivesse aqui, ah, se eu tivesse essa casa, ah, se eu tivesse isso. E talvez se você tivesse, e aos poucos você tivesse afastando do noivo, afastando do propósito. Será que isso pode fazer mal para a sua alma? Já pensou nisso? Por isso que a Bíblia nos ensina, quando os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar, e Jesus começa com o modelo: Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Qual é a vontade de Deus, querido, na minha e na sua vida? Que você seja salvo, que você ande salvo na terra, que você seja um marido salvo, uma mulher salva, uma família salva no sangue de Jesus. Aleluia. Sabe por que muitos fracassam? Porque estão prometendo aquilo que Jesus falou que acrescenta. Aleluia. O pastor, ou a pastora, o missionário, ou o detentor da palavra de Deus, ele precisa pregar a palavra, ele precisa fixar as pessoas em Cristo, assim como Paulo diz: estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo nasce neles. Aleluia, leva a pessoa para Cristo. Ah, pastor, minha situação está complicada. Eu falo: junte-se aos bons, junte-se a mim, porque a minha também está. Mas a Bíblia diz que com Cristo tudo vai se acertar. Aleluia, santo é o nome do Senhor. As tribulações que nós temos na terra, querido, aleluia, são tribulações passageiras. Se você não conseguir glorificar o nome do Senhor nas mínimas coisas, você nunca vai ver. Andamos na igreja sempre esperando o melhor de Deus. Fazemos campanha, o melhor de Deus vai vir. Fazemos campanha de porta aberta. Aleluia, essa porta está aberta, tem tempo. O melhor de Deus é hoje. Você acordou, você conseguiu ver os olhos do teu filho, você viu Deus dando livramento, alguém enfermo ficou curado, você conseguiu pagar o aluguel, ou pagar a prestação daquela casa, do carro. Aleluia, o melhor de Deus é todo dia na sua vida. Todo dia o melhor do Senhor está acontecendo. Nós criamos expectativa daquilo que Deus não está falando, porque o que Deus está dizendo: você já tem o tesouro do reino dos céus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia, há uma renúncia a ser feita. Aquele que quer me seguir, pega a minha cruz, pega a cruz e siga-me. A cruz é de quem? Quem morreu na cruz. O evangelho é de quem? Ninguém pode mudar isso aqui. Rito é uma coisa, aleluia, tradição é outra. Congregações são trabalhos, são ministérios para trabalhar na terra, mas ninguém nos separa do amor de Deus. Ninguém anula o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque as pessoas são assim. Aquele irmão recebeu uma rasteira do diabo, ela, coitada. Aleluia. Já parou para orar para ele? Já parou para jejuar para ele? Nossa, aquele irmão lá foi um escândalo. Já orou para ele? O maior escândalo foi a explosão de poder na cruz do Calvário. Escandalou e rebentou as portas do inferno. O homem, bispo, o Filho de Deus, homem na terra, foi escarnecido, cuspido, levado fora de Jerusalém, dos portões. Leva ele para lá, aleluia, lá no lugar chamado Gólgota, aleluia. O Filho de Deus sendo excomungado, sendo chicoteado, está lá cuspido, colocado lá,
blasfemando contra ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Uma vergonha aos olhos dos homens, aleluia. Mas ele estava ali dizendo, olhando para o céu: Deus, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E até ele entregar o seu espírito e dizer: estás consumado. O cair, aleluia, não deveria acontecer, mas acontece. Mas a Bíblia diz que ele está de pé cruz para não cair. Mas a Bíblia também diz que o justo, ele cai 7 vezes e levanta. E o ímpio parece que ele está em pé, porque quando ele cai, se não tiver Jesus, aleluia, já era. Então venha para Jesus e esqueça, aleluia, a sua alma está acima da moral, a sua alma está acima do teu nome, até porque teremos um novo nome. O seu nome aqui na terra está registrado no CPF, no RG, porque os seus pais decidiram que o seu nome fosse esse. Mas nós teremos um novo nome quando encontrarmos com o nosso Senhor. E teremos gozo em abundância. Aleluia. Vou deixar de ser crente para quê? Qual livro que tem essa promessa? Qual livro? Aleluia. Qual livro? Ancorão? Qual livro que nos traz essa clareza de vida? A compreensão que está errada. O evangelho não é para levar vantagem, não. Eu vou usar o poder de Deus contra os outros. É para usar o poder de Deus para ganhar os outros para Jesus. Tem hora que você tem que engolir sapo. Tem hora que você tem que fingir que você não está nem ouvindo. Porque você tem que ser zeloso pelas almas. Tem hora que a calúnia é tão grande, mas você fala: eu estou olhando almas. Eu não posso entrar nesse jogo, porque eu não posso escarnecer o meu vizinho. Eu não posso fazer com que o meu vizinho fique mais perto da porta do inferno, se eu estou aqui representando Cristo. Se Cristo verdadeiramente é na sua vida, Ele vai refletir. Ele diz para aqueles homens que queriam matar Ele, eles dizem: nós somos filhos de Abraão. Jesus, Ele vai numa sequência. Eles falam de Moisés, Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele vai dizer: se vocês fossem filhos de Abraão, teriam a obra de Abraão. Aleluia, eles estavam confundidos: vocês são filhos do diabo. Jesus falou isso porque vocês querem me matar. E ele foi um homicida desde o início. O primeiro homicídio aconteceu, eram 2 irmãos. Quando os irmãos matam o outro dentro da igreja. Eu sei de coisa, irmãos. Eu só não falo, aleluia. Eu sei que uns matam o outro. Aí eu evito falar para você também não morrer. E você fica por trás dessa máscara. Você tem que ter uma palavra de poder na sua boca. Aleluia. E dizer para aquela irmã: irmã, não tem te visto lá no culto não, mas Deus é na sua vida. Aleluia. Não quer xeretar para saber da vida dos outros. Quer saber, irmã, o que aconteceu? Porque você está assim, querido, pelo amor de Deus, aleluia, irmão. E aí, está tudo bem? Sem cobrança. Jesus tem obra na sua vida. Estou orando por você, aleluia. Vou orar para a sua casa a partir de hoje. Louvado, você não está aguentando nem orar para a sua, mas você já fala: vou orar para a sua. Em nome de Jesus, pastor, eu vou estar mentindo? Não. Deus vai se alegrar. Deus vai começar a te levantar, porque você entendeu o evangelho. Porque não é para buscar só para você, não, querido. É para buscar para aquele que não consegue buscar nada, aquele que está fraco, enfraquecido. Não, mas você quer orar somente para os seus, aleluia. Será que Deus está esperando você ganhar alma? Não. Para ganhar os seus também não, aleluia. Talvez seja isso. Não, às vezes as pessoas, querido, elas querem saber: eu também tomei assim, eu também tomei assado, aleluia. Quando você vira crente, você tem que guardar o seu coração, aleluia, tem que repousar a paz de Cristo, a presença
dele para sempre, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ah, pastor, falaram de mim, atacaram a minha casa, atacaram o meu nome. Tem problema não, há um Deus no céu, aleluia, que diz para mim e para você que é passageiro, aleluia. É só um pouquinho de tempo, aleluia. É só suportar, é só ficar no centro da vontade dele. Está acabando, nós vamos embora. O sermão da montanha foi cheio de bem-aventuranças, aleluia. Bem-aventurados o que tem fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventuranças, aleluia. Nós vivemos lutas diárias. É lógico que as portas para você não é uma porta comum. Às vezes o ímpio, ele entra por uma porta, eu já disse aqui, e Jesus, o próprio Deus já diz para não invejar o ímpio. O ímpio passa igual manteiga. Eu e você, é no joelho. É no joelho. E se aquela porta não for sua, no joelho Deus já fala, sai fora. Aí você nem insiste. Se Deus fala, busca, porque essa porta já está aberta. Aí os seus joelhos pegam fogo, a sua casa estremece. O Espírito de Deus, você tem que crer nisso. Eu creio igual está na Bíblia. Aleluia. Depois que eles libertaram Pedro, eles estavam meio temerosos, como é que eles iam fazer? Eles reuniram e pediram um sinal de Deus. E a Bíblia diz que teve um terremoto dentro da casa. O poder de Deus, entrou o poder de Deus. O poder, a presença entrou. E eles saíram de lá mais cheio ainda. Aleluia, querido. Santo é o nome do nosso Deus, aleluia. Você tem que crer que Deus está na sua casa. Você tem que crer. Comece ali, aleluia, a pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o vento do Espírito vai passar na sua casa. Porque é pela crença. É crer, tem que acreditar. Aleluia. A gente fica assim, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está aqui? Aleluia. Não, começa a clamar a Deus. Deus me visita, Deus me visita. Deus manda poder, manda os seus anjos nessa casa. Aleluia. Se você sentir um arrepio estranho, você repreende em nome de Jesus. Que às vezes antes de vir os anjos do Senhor, vem o capiroto fazer graça. Só que os anjos já estão ali, porque estão ao redor daqueles que temem ao Senhor. Tem dia de madrugada que a pastora, ela tem que me sacudir para me levantar. A última experiência que eu tive, foram duas. Aí foi de sábado para domingo. Nós fomos no aniversário e eu fiz uma oração para algumas pessoas. Fui lá em propósito de ganhar pessoas para Jesus. E rapidinho, de sábado para domingo, alguma coisa me pegou pelo pescoço. E me tirava de dentro parecia ser um basculhante de um banheiro, e era alto, me levava para o alto, e eu não via, e aquilo ficou a noite toda me puxando bem alto, para me jogar de uma espécie de um prédio que eu não conseguia ver o que estava me puxando, e eu fui lutando com todas as forças, e não tinha força, porque é um ser muito mais forte do que o ser humano, aleluia. Eu estou lá, e eu clamei o sangue de Jesus. E a pastora foi lá e me balançou e falou, você estava tremendo. Aí eu, glória, mais um livramento de Deus. Você acha que você vai morrer ganhando alma para Jesus, irmão? Não vai não, querido, você tem que cumprir a promessa. A outra experiência, vamos fechar aqui. Essa também tem pouco tempo. Foi semana passada, a pastora Gisane passando muito mal mesmo. E eu orei para ela a noite toda. Eu já estava cansado, tinha que trabalhar no outro dia. Eu falei, eu preciso dormir pelo menos 1 hora. E eu deitei, bispo. E de repente eu me vi, eu de joelho no chão. E quando eu coloquei o joelho, saiu fogo. Mas eu me vi de joelho no chão. E eu abri a cortina assim. E já estava claro. Aí quando eu me vi assim, eu despertei e eu estava dormindo. Eu falei, foi muito real isso. Aí eu entendi que Deus queria mais. Eu fui para a oração, até clarear. Aleluia.
E o Senhor deu vitória. Você vai morrer por causa de uma noite sem dormir? Pega o menino, fica a noite toda lá na UPA, esperando o médico que está lá dentro dormindo. Desculpa a denúncia. É porque ele trabalha em 3 lugares. Tem pessoas que são leais. Tem pessoas que são leais. Você tem que ser leal com o seu trabalho. Mas muitos são não, porque eu já vi. Estou falando, não estou tirando da orelha, não. Eu já vi porque eu já entrei lá. E uma pessoa falou, tá aí, bate aí. Eu bati lá. Estava até de serviço na época. Nem era para mim. Era para uma pessoa. Aleluia. E às vezes a pessoa está com o menino lá fora. A noite toda. E às vezes o Senhor te chama para uma batalha. Uma batalha que vai salvar o teu filho. Uma batalha que vai libertar um filho. Uma batalha de 3 dias. Pastora Paula, missionária Paula. Uma batalha de 3 dias sem dormir. Mas você vê a sua família restaurada. Isso é pouco demais, irmão. Isso é pouco. Agora, se eu quiser dormir em momento que não é para dormir, Jesus falou, não pudesse vigiar nem um pouco. E ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Se você der lugar, você vai querer dormir. Você vai dormir tanto que você não vai querer nem ir trabalhar. Porque o meu sono, ele pega, é na hora de ir trabalhar, que eu nunca vi isso. Mas Jesus está no controle. Então, semana passada foi essa batalha. Porque eu gosto disso. Eu gosto disso. Se for para lutar contra um irmão aqui, eu abaixo a cabeça. Eu dou o outro lado. Mas se for para lutar por almas e contra o poder das trevas, conta comigo, Jesus. Conta comigo, Jesus. Porque não é no seu poder, não é no seu nome, é no nome de Jesus, querida. Aleluia. E é maravilhoso tudo isso. Sabe por quê? Porque quando Deus te chama, é porque Ele confia em você, aleluia. A unção que Deus te deu é para desbaratinar a terra. A unção não é para usar no céu, é para usar aqui embaixo, aleluia. E o diabo, ele tem que bater em retirada. A Bíblia está dizendo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Deus abençoe a igreja e as paz que, aleluia, do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós estarmos encerrando mais um culto abençoado. Amém? Glória a Deus. Lembrando, amado, que o mês que vem, né, nós teremos o nosso congresso do 12º aniversário. Amém? Da Assembleia de Deus Resgate às Almas Feridas. 18, 19 e 20. Amém? Espalhem por aí nos 4 cantos aí, hein? Vamos lá? No que diminua eu para que tu cresças, Senhor. Em nome do Pai, 1. Em nome do Filho, 2. Em nome do Espírito Santo, 3. A igreja diz... Amém. Agora com as mãozinhas abençoadas para a frente. Com o amor de Deus. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o nosso Senhor vos acompanhe. No paraíso vou viver com Deus, onde Jesus será o Rei, e toda angústia ali esquecerei. O amor, a paz de Deus reinará ali. Então assim serei feliz. Há um lar para nós, há um reino para nós, onde não existe dor, há um reino, mas então existirá. Com Jesus vamos reinar, nunca mais irei sofrer, nem chorar.